Muito bem, então estamos já ao vivo. Vamos lá, vamos esperar o pessoal começar a entrar. Mais uma live, mais uma live. Hoje aí com o respaldo, né, da nossa faculdade CERS, faculdade na qual eu coordeno junto com meu amigo Rodrigo da Cunha um curso de pós-graduação, né, em processo civil. E aí resolveram, tiveram a ideia, né, de me convidar para a gente fazer essa pós hoje. E aí eu tive a ideia de chamar o professor Márcio, que daqui a pouco está pintando por aí. Então, boa noite, Patrício. Chegou, hein? O CPC comentado. Chegou. Agora só falta chegar o Manual do Consumidor, que também já lançou a nova edição, mas ainda eu não tô com ele. Mas o CPC comentado chegou. Professora Francine Figueiredo, também sempre com a gente aí, boa noite. Vamos lá, o pessoal entrando. Opa, meu amigo, demora, mas vai, né? Finalmente. Estamos aí, estamos aí. O consumidor ficou legal. Principalmente, né, a gente está lançando agora o Manual de Consumidor, que sou eu e o Tartucci, né, o Flávio Tartucci. Que não sei se vocês sabem, ele é meu compadre, né? A gente se formou na mesma classe da São Francisco. Eu sou padrinho do filho dele, do primeiro filho dele, o Enzo. E aí a gente escreveu essa obra em conjunto. E o Tartucci ele escreve a primeira parte inteira, que é direito material, né, do consumidor, a área dele. E aí tem uma segunda parte que é direito processual, que aí sou eu que escrevo, né? Então, embora para mim, assim, nessa edição ela não tenha tido muita diferença, né, da edição anterior, na parte do Tartucci foi bem legal, que teve muita mudança aí por conta da pandemia, né, da normatização que a gente acabou tendo nas relações jurídicas em geral, e a gente também teve aí alguma coisa relacionada ao consumidor. Então, a parte do Tartucci está bem mais atualizada, ele mexeu em bastante coisa, ficou legal. Ficou legal, o livro ficou bem bacana. A Zinha Guimarães, ó, dizendo que comprou meu manual, gostou muito, inclusive já teve a oportunidade de citar numas contrarrazões de RESP, pô, que bom. Fico feliz aí que você já tenha conseguido usar, né, o manual. É um dos objetivos, na verdade, do manual, né, que é também ajudar aí o pessoal que advoga e tal a elaborar peça e tudo mais. E ficou bonita, né? Vocês viram? Eu divulguei a arte, né, nas minhas mídias. O Tartucci também divulgou nas dele. Ficou bonita a arte do Manual do Consumidor. Achei bonito, um azul escuro, assim, estiloso. Achei moderno e tal. Achei bonito pra caramba. Não que isso mude alguma coisa, né? Porque o que interessa é o conteúdo do livro, é claro, né? Mas, de qualquer maneira, ficou bem bacana. José Barbalho, obrigado aí, elogiando o manual. Que bom, que bom que o pessoal gosta. Deu trabalho, viu? Para escrever. Aliás, ele dá trabalho, ele é que nem um filho, né? O pessoal fala que livro é que nem filho, mas é o contrário, né? Porque o filho não é muito difícil de fazer, não, né? Rapidinho ali você já faz o filho, né? O filho é difícil de criar, né? Quando ele vive, né? Ele nasce e aí daí para frente é uma dureza grande. O livro, o parto do livro, ele é o pior, né? A pior parte, porque para escrever ali é cruel. Mas depois a gente tem as atualizações, né? E as atualizações a gente também corre atrás, não para nunca. Grande Paradela. E aí, meu amigo, como é que vai nossa Salvador? Tudo bem aí? Tranquilo. O processo coletivo eu já mandei para a editora, já mandei, já terminei a revisão. Eu estava esperando, quanto ao processo coletivo, o meu manual de processo coletivo, o julgamento do STF a respeito da constitucionalidade ou não do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que é o artigo que trata da extensão da coisa julgada e tal. E aí, 6-0, né, em prol da, da obviedade, né, de que aquele artigo é uma desgraça na Terra. E aí o Gilmar Mendes me pede a vista do processo. Nossa, tem coisa que não dá para entender, só para encher o saco, né? E para ferrar meu livro, né? Porque eu já queria meter lá o acórdão, as razões do decidir. E aí, na verdade, nem isso a gente teve, né? Porque não teve declaração de voto ainda e tal. Então, aí, ações constitucionais. Ações constitucionais, eu nem sei se vai ter nova edição, acho que, sei lá.
O Marcinho mostrou aí. E aí, Marcinho? E a chuva Acabei aí, de meu? comprar, pô. Vai pra sombra aí, meu. Chuvarada danada. Tá, mas tá dando, tá, por enquanto tá indo bem. Vamos ver como é que vai ser. É, meu amigo. É, então vamos lá, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Só antes, né, o De Lourenço aí, porque você não responde direct, cara, eu respondo, mas às vezes passa, porque é insano, é insano. É, Tá doido, né? infelizmente, não, é insano, é simplesmente insano. É, é direct, é Twitter, é Facebook, é e-mail, que o nego descobre meu e-mail, tem uns que Não descobrem sei até como é meu que você dá celular, conta. né, nem sei como conseguem. Eu devo estar respondendo uma base aí de umas 30 perguntas por dia, assim, por cima. Mas vamos lá, deixa eu apresentar meu amigo, professor Márcio Faria, Marcinho, que é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, e pós-doutor pela Federal da Bahia, a UFBA. Ele é professor adjunto de Direito Processual Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e, entre outras coisas, e isso que vai mais nos chamar a atenção exatamente para o objeto da live de hoje, ele foi convidado e naturalmente aceitou, daí porque ele hoje já é um membro efetivo do grupo de trabalho sobre execução civil do Conselho Nacional de Justiça. E, além de tudo isso, o Marcinho é vascaíno fanático, daí porque não está totalmente satisfeito, né, com a equipa, mas, de qualquer maneira, tamo junto, tamo junto. Queria te agradecer, Márcio, pela disponibilidade, obrigado aí por ter aceitado o convite. Olha lá, o Márcio, para mim, é o sucessor natural do professor Leonardo Greco, hein? A Cris falando, hein? O cara é demais mesmo. A Cristiane é minha amiga, não pode falar essas Não, coisas. mas ela é uma mulher de visão, meu amigo. E o Marcinho É. realmente está Ô, bombando meu aí. cara. Não, mas que isso, obrigado. Primeiro, boa noite todo mundo, né? Eu demorei um pouquinho para entrar aí, que tá uma salve a Lusa. Demorei um pouquinho para entrar, que tá uma chuvarada danada aqui, mas pelo menos por enquanto tá funcionando. E claro que eu não podia deixar de, no começo, te agradecer, né, pelo seu convite. Na verdade, eu sempre te falei isso, né? O seu convite não é um convite, é uma intimação, né? Com as trends, com tudo quanto é sanção possível e imaginável. E obviamente que eu não quero ser sancionado, eu cumpro na mesma hora que você manda, eu estou aqui para o que você determinar. E para mim é uma satisfação muito grande poder conversar contigo. Você é um monstro, né, no processo civil e principalmente depois desse ano para cá, nessas lives, você cumpre um papel assim fundamental. Eu já te falei isso algumas vezes, falo isso para meus alunos, porque você leva conteúdo de qualidade, de forma gratuita para todo mundo, né, e não é à toa que você cada vez está mais citado, mais conhecido, mérito seu, obviamente. Mas eu sei que dá um trabalho danado, né? Eu sei que você se desdobra em 500 aí para dar conta, então tem que te agradecer como seu aluno, como seu colega. Agora mesmo eu ia começar a live, e aí eu tenho um filho de 5 anos, você conhece ele, o Pedro, e ele falou, ele me perguntou, papai, com quem que é a live hoje? Aí eu falei que era com você, ele falou, aquele que você gosta de assistir quando lava a louça, né? Eu falei, esse mesmo, o Daniel é o cara, é ele mesmo que a gente aprende muito, né? E para mim é uma honra estar aqui contigo hoje. E tô vendo aqui um monte de gente conosco aqui, né? Um monte de professores, um monte de amigos aqui assistindo a gente. Isso para mim também é uma alegria muito grande. E vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre esse assunto aí, que é o assunto, não sei se é o assunto da moda, né? Mas pelo menos é um dos três, top três, certamente é um dos assuntos que mais estão aparecendo aí. Eu fico feliz, né? Porque quando eu escolhi tratar desse tema lá no pós-doutorado com o Fred, que foi meu supervisor, né? O professor Fred G, a gente ainda não tinha esse cenário, né? O projeto de lei não tinha sido apresentado ainda. Nós estávamos, na verdade, com uma ideia originária. E aí, para fazer até justiça, né, a Cristiane falou ali, quem, na verdade, me deu essa ideia originária foi o professor Leonardo Greco. Faço parte de um grupo de estudos com ele, tenho muita honra de poder participar desse grupo. E aí, a gente conversando sobre temas, né, e ele, visionário como só, né, ele escreveu isso, não sei se você vai se lembrar naquela obra, o processo de execução dele, em 99, Daniel, ele falava disso. Falava que a gente precisava descentralizar as funções do juiz, precisava tirar questões burocráticas da mão do magistrado. E aí, claro, conversando com ele a respeito de algum tema que eu poderia trabalhar no pós-doutorado, ele me deu essa ideia. E aí fui levando a ideia adiante, e aí dei sorte, né? Às vezes acontece também, né? No meio do meu estudo, saiu o projeto de lei, aí me debrucei sobre ele, e aí agora, né, as coisas estão acontecendo
de forma muito interessante, inclusive, sobre isso. E aí o convite que você falou do CNJ, para mim foi uma honra, né? Fazer parte desse grupo é algo inimaginável, né? Do lado dos maiores processualistas do Brasil ali, eu, um menino do interior ali, fico só assistindo e tentando contribuir na medida possível. Mas tem sido muito legal, a gente já fez 2 grandes reuniões, estamos em projetos interessantes, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. Não, legal, parabéns, parabéns. Escolheram certo, escolheram muito certo. Porque também não adianta escolher para essas comissões aí figurão, que vai só usar, né? Você usa o nome do figurão, o figurão já não está mais naquele pique, já não tem aquele interesse, para Sim, fazer. tem que ter o carregador de piano, Tem né? que botar a molecada que está estudando aí, que está debruçada e que está É. em cima, porque senão panela velha faz comida boa, mas faz sempre a mesma comida, né? Vamos botar uns malibreques novos aí para ver se a coisa. Até porque, Marcio, eu queria começar por uma pergunta, que é a seguinte. A desjudicialização ela é a nossa bala de prata? Porque vamos parar para pensar, né? Nós tivemos uma mudança assim enorme da execução em 2005 e 2006. E aí alguns disseram, agora vai. Não foi. Aí nós mudamos de novo em 2015, agora vai. E aparentemente também não foi, né? Então, a minha impressão é de que você mexer num procedimento judicial, claro, né? Quem sabe a gente tem aí e a Cris está aqui acompanhando a gente, e aí eu não vou nem me atrever a aprofundar, porque aí eu vou passar vergonha, mas é claro que a utilização de meios tecnológicos no processo, principalmente na busca de bens, então um Sisbajude, um Renajude, isso tudo é claro que acaba ajudando de alguma maneira, mas nada disso é processual, né, Marcelo? Isso aí são ganhos tecnológicos que a gente vai incorporando para praticar o ato que é mais velho que andar para frente, que é o ato da penhora, né? E aí a gente muda o procedimento e põe o prazo para cá, e cumula intimação, e põe não sei o quê, e faz o cumprimento de sentença. Ah, agora vai, não precisa mais de processo autônomo. Agora vai. E, cara, não sei, a impressão, né, que a gente tem é que não foi, não vai. A desjudicialização, ela é a nossa chance, e mais do que isso, ela é a nossa última chance? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, eu acho que ela é uma boa chance. Ela não é a nossa única chance nem a última. Mas eu acho que ela é uma boa chance pelas perspectivas que a gente tem olhando para fora. Né? Porque é importante dizer isso. Nós aqui, né, sempre temos aquela ideia de que o Brasil é a pior porcaria do mundo em várias situações e tudo lá fora funciona. E não é verdade. A execução é um problema mundial. A gente se pegar livros de direito comparado, esses livros que são interessantes, que têm artigos de várias partes do país, do mundo, né? Você consegue perceber que até em países civilizados, como na Inglaterra, por exemplo, como no Japão, existem crises na execução. É claro que as crises deles não são nem, né, um pedacinho de unha da nossa crise aqui, mas a execução é um problema mundial. E como é que os outros países estão tentando resolver esse problema mundial? De várias formas. E uma delas é a desjudicialização. É claro que existem várias facetas da desjudicialização, a gente vai falar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho, mas me parece que é uma iniciativa muito interessante, porque, vamos ser sinceros, você conhece algum juiz, você conhece quase o mundo todo, você conhece algum juiz que gosta, assim, eu tenho prazer de entrar lá no fazer uma penhora online? Porra, hoje eu fiquei a manhã inteira fazendo penhora online, porra, que interessante. Né? Você conhece algum magistrado que, para poder se preparar para a prova, ele fez prova sobre alguma coisa de execução? É interessante porque o juiz, quando vai se candidatar, né, o aluno, a pessoa, quando vai se candidatar a virar juiz, ele tem que treinar a fazer sentença. Né? Existe prova de sentença. Mas é interessante porque ele não estuda, ele não aprende, ele não é treinado para poder fazer execução. Né? Eu tenho aqui no meu departamento, aqui na FJF, vários colegas que são magistrados. É interessante, quando a gente vai distribuir disciplinas, eu sou chefe do departamento, a execução cai para mim. Porque, Márcio, pô, a gente na execução não, execução não dá, né? Execução não dá. Então, na verdade, a execução ela é mal vista pela doutrina, é importante a gente dizer isso. Está melhorando, né? Está melhorando, mas ela é mal vista pela doutrina. E ela é mal vista, e obviamente também pelos operadores, pelos aplicadores. E basicamente por quê? E aí, lembrando mais uma vez o professor Greco. Porque, na verdade, os problemas não se resolvem dentro do processo, né, Daniel? Não adianta a gente ter um processo enxuto, bonito, que anda, que é uma maravilha, se o executado, por exemplo, não tiver bens. Não vai adiantar nada. Né? Então, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Mas acho que a gente tem que dividir, na verdade, a execução em 3 partes. O primeiro, que é o executado que não tem bens, para esse não vai resolver realmente. Então, a gente tem que ter um procedimento rápido,
para que logo isso seja resolvido. E nesse ponto, o PL me parece interessante, porque ele permite que você faça uma busca prévia de bens, já entrando no PL, mas enfim, ele permite que você faça uma busca de bens, e se essa busca for negativa, você consegue já suspender o procedimento, já dar uma certidão para o exequente que não existem bens disponíveis. E aí ele pode, com essa certidão, inclusive, ter benefícios fiscais, tributários, se for uma pessoa jurídica. Então isso é interessante também. Agora, um segundo ponto a gente tem executados que têm patrimônio, mas são executados que têm patrimônio, mas é aquele patrimônio que não aparece. Para esses, sim, a execução tem que ser efetiva. É aquilo que a gente conversou, né? Convido o pessoal aí a conhecer o meu canal do YouTube. Lá tem uma aula maravilhosa que o Daniel deu para os meus alunos da FGTF sobre medidas executivas atípicas. E aí lá a gente falou bastante sobre isso, né, Daniel? Sobre o sujeito que tem bem, mas ele esconde o seu patrimônio. Para esses, me parece que a execução ser mais rápida, mais célere, mais efetiva, vai fazer diferença. Porque aí tem de onde tirar. Quando você não tem de onde tirar, o processo pode ser judicial, extrajudicial, pode ser interplanetário, que não vai adiantar. Né? Aí a gente tem que deixar claro isso. Então não dá para dizer, respondendo diretamente a sua pergunta, que vai resolver todos os problemas. A gente não tem essa ilusão. Mas que acho que vai resolver boa parte deles, eu aí acredito. A grande questão é como digitalizar, porque aí começam os problemas. Né? Porque é interessante, se você vai estudar esse tema, várias pessoas de vários países concordam que você tem que reduzir poderes do juiz, você tem que tirar atos do judiciário. Legal, maravilha. Mas então vamos fazer como isso? Aí começa o problema, aí começa a polêmica. Para quem vai entregar, como é que vai se dar, sabe? Aquela história assim de que ainda não sabemos exatamente como proceder. Mas pelo menos uma coisa interessante. Parece ser um consenso, ou pelo menos grande parte entende, que do jeito que está não dá para ficar. Né? Porque esse é o primeiro ponto. Essa primeira tarefa, vamos dizer assim, já foi vencida. Porque, de fato, realmente, qualquer pessoa que trabalha com execução, e aí pode ser execução civil, trabalhista, penal, não interessa, consegue perceber que o buraco está ali, né, que é o calcanhar de Aquiles do Poder Judiciário. E isso a gente consegue comprovar por números. É fácil perceber. A gente levantar o relatório do CNJ em números, só comparando os dois últimos relatórios, o 2018, que é relativo, o 2019, que é relativo a 18, e o 2020 relativo a 19. Se você pegar o número de processos pendentes no Brasil, ele diminuiu de 78 para 77 milhões. Pouca coisa? Enfim, bom, mas diminuiu. O número de processos de conhecimento também reduziu. Sabe o que aumentou? O número de execução. O número de execução aumenta. O percentual aumenta. Eu tenho até dados aqui. Em 2018 era de 54,2%. Em 2019 ele passou para 55,8%. Quer dizer, se a gente fosse fazer um gráfico, né, os gráficos estão se cruzando. Assim, o processo de conhecimento está baixando e o processo de execução aumentando, provando que o problema está ali. Então, realmente a gente precisa tentar, talvez essa possa ser uma saída. Eu acho interessante, né, que a gente, de fato, é uma crise mundial. Eu lembro eu estava lendo um livro, eu devia estar fazendo alguma pesquisa para algum artigo, alguma coisa mais profunda, e eu nem lembro o autor, mas era um livro de espanhol, direito espanhol, lá escrevendo. Cara, a hora que ele começa a falar da asta pública deles, eu falei, esse espanhol, ele pirou aqui no meio da narrativa e começou a descrever o Brasil, né? Porque era rigorosamente os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E eu falei, rapaz, e a gente achando, né, que na Espanha só na sangria, no gazpacho, né, e no presunto crudo, mas os caras lá também estão comendo o pão que o diabo amassou. Agora, aqui no Brasil, eu até acredito que as coisas elas se potencializem demais, né? Porque nós, além de tudo, nós somos pródigos na criação de espécies de título extrajudicial. Quer dizer, para nós, os estrangeiros eles olham para nós e praticamente eles não acreditam, porque eles têm lá uma meia dúzia de 10 títulos e nós temos dezenas de títulos. Tudo. O que tem de lei extravagante aí criando espécie de título extrajudicial não é brincadeira. E isso, obviamente, incentiva a execução. Né? Por isso que a Monitor, inclusive, para nós nunca deu certo, sempre foi uma piada. E aí vem a ideia, não está funcionando, então vamos desjudicializar. Mas você que está estudando esse tema já há mais tempo, me apresentou esse material que acompanha a aula, afirmando que haveriam níveis de desjudicialização, né? Que a desjudicialização ela não é uma medida uniforme. Na verdade, você tem em etapas ou níveis. Como é que funciona isso, Márcio? Que história é essa de níveis de desjudicialização? Essa, na verdade, é uma percepção que eu fiz, uma classificação que não existia, pelo menos eu não conhecia,
quando estava me debruçando sobre o assunto, porque é interessante, vou aproveitar e fazer uma propaganda, né? Eu publiquei o meu relatório final de pós-doutorado, que vai ter acesso da revista Tribunais em 5 volumes. O primeiro em março, e aí os outros vão sair em consequência, em cascata, né? Logo depois, em sequência. E aí, nesse relatório, eu tentei imaginar como é que funcionava isso estudando o processo em outros países. Eu consegui perceber, na verdade, que esse nome, desjudicialização, ele serve para dizer muitas coisas. E aí eu criei essa classificação a partir dessa ideia. E aí, quais seriam, então, esses níveis? Um primeiro nível, você vai estudar lá o direito espanhol, por exemplo, já que você citou da Espanha, eles falam, o direito espanhol fez desjudicialização. Mas é quando você vai ver, na verdade, o que eles fizeram lá foi, o que me parece, uma Travou uma aqui um pouquinho. descentralização. Pronto. Voltou? Voltou. Beleza. Bom, então, assim, esse é um primeiro ponto. Porque, na verdade, o que você está fazendo? Você está chamando de descentralização, o que, na verdade, não é isso. Você está tirando atos da mão do juiz, mas entregando para terceiros que fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. Então, eu prefiro chamar isso de descentralização, que é o que acontece, como eu citei, na Espanha. No primeiro momento, então, a gente tem isso aí. O pessoal falou que travou aqui, né? Eu vou voltar um pouquinho. Então vamos lá, voltando. Beleza? Tá bom. Maravilha. Então, voltando. Num primeiro momento, a gente tem uma desconcentração ou descentralização. E aí o exemplo é a Espanha, que você tem lá o secretário judicial. O que eles fizeram? Eles criaram uma situação interessante. Eles criaram secretarias. A secretaria que a gente tem aqui dos cartórios, em vez de você ter lá a primeira vara com uma secretaria, a segunda vara com outra, a terceira vara com outra, e às vezes você tem o mesmo executado sendo processado nas 3 varas, você tem juízes ali que não dialogam e tal, você tem uma secretaria só, secretaria de execuções. E aí nessa secretaria você vai ter, por exemplo, um bem que foi penhorado por diversas varas, e você consegue ali eventualmente fazer um leilão que vai se aplicar para todos os processos. Só um exemplo, né? Então é uma medida interessante, mas isso é feito dentro da estrutura do Poder Judiciário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo nível, que vamos dizer assim, é um nível intermediário, que é o sistema português, que é, na verdade, a inspiração do nosso projeto de lei que está tramitando no Senado, que é o PL 6204, de 2019. Né? E aí, como é que funcionou lá? É um sistema que também, no primeiro momento, não deu muito certo, depois eles precisaram ajeitar e agora a coisa parece que está andando. O que eles fizeram? Eles tiraram os poderes do juiz, alguns poderes do juiz, e passaram para um terceiro fora da estrutura do Poder Judiciário, que é o que eles chamam lá de agente de execução. E aí esse agente de execução, ele não faz parte do Poder Judiciário, mas ele é controlado diretamente pelo juiz. Tanto é verdade que, como regra, a petição inicial da execução entra no judiciário, o juiz admite a inicial, verifica que está tudo presente, está tudo certo os requisitos da execução, e depois, aí sim, ele leva para o agente de execução. E aí esse agente de execução é um ente privado que ganha, obviamente, na medida que ele consegue expropriar. Né? Aquela ideia da cenoura na frente do olho lá. O caboclo tá, quanto mais ele consegue expropriar, mais ele consegue ganhar e, consequentemente, ele tem níveis de satisfação maiores. Pelo menos essa é a ideia. E, obviamente, assim que houver algum problema, você vai ao juiz, o juiz está ali, né, para poder receber os embargos de execução, para receber qualquer tipo de questionamento de algum ato que houver a ser praticado de forma indevida por esse agente de execução. Esse sistema é muito parecido com o sistema francês, que, na verdade, o sistema português ele se inspirou, né, voltando um pouco mais, no sistema francês, em que o huissier de justiça, que é o agente de execução deles, também trabalha dessa maneira. E aí é um sistema muito mais avançado, inclusive. Né? O sistema francês é talvez um dos principais para a gente poder estudar o assunto. O sistema brasileiro, a ideia é, pelo que eu pude perceber, encaixar nesse nível intermediário. Então, a gente poderia pensar que o nosso sistema, se ele for modificado como hoje está previsto no PL, nós entraremos nesse nível intermediário. Por que razão? Porque a ideia é levar a execução para os cartórios extrajudiciais. Na verdade, mais especificamente, para os tabelionatos de protestos. Então, a execução seria processada nos tabelionatos de protestos e, se houvesse algum problema, aí sim nós iríamos ao juízo da execução. Muito rapidamente, só para poder classificar aqui, depois eu volto nesse assunto. E o terceiro nível, que é um nível muito mais profundo, e aí me parece que não é nem desjudicialização, e aí é uma expressão que não é minha, o professor Calmon de Passo usou essa expressão no início da década de 90, seria a desjuridicionalização.
é uma palavra que acho que nem existe, mas enfim, porque aí realmente você está tirando do judiciário. E aí você leva para uma agência do executivo, que é o que acontece no sistema sueco. Na Suécia, quem cuida da execução são agências reguladoras tratadas dentro do Poder Executivo. Como são aqui as nossas, a ANEEL, a Anatel, né, fazendo aí uma comparação para o pessoal que está entendendo aí, nos compreender. Então, realmente é um nível muito mais profundo de retirada das atribuições executivas do juiz. É por isso que eu fiz essa classificação, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender. E aí nós vamos buscar no sistema português e também no sistema francês algumas medidas para tentar fazer com que o nosso sistema aqui funcione. Agora, é importante dizer, já que eu estou falando do PL, que o nosso PL, do jeito que ele está hoje, se ele for aprovado, ele é um passo muito mais largo do que o sistema português. Só para dar um exemplo que eu acabei de citar. Lá, a execução é ajuizada, o judiciário admite e entrega para o agente de execução. Aqui não. O nosso PL, se for como está, ela vai ser ajuizada diretamente no cartório. Quem vai fazer essa análise de admissibilidade é o tabelião de protesto. Ou seja, a gente já tem uma retirada logo de cara do judiciário das atribuições do juiz, né, de se analisar a execução ou não. Eu, particularmente, tenho um pouco de receio, por quê? E aí volta, a gente não combinou, é importante o pessoal saber isso, né? Volta naquilo que você falou, porque aqui a gente tem muito título extrajudicial. Eu acho que isso só vai funcionar dessa maneira se a gente reduzir o número de títulos extrajudiciais. Essa, inclusive, é uma crítica que o professor Greco fez lá em 99. Ele falou, olha, dá para desjudicializar? Dá, mas tem que diminuir o número de títulos. Porque você reduzir o número de títulos, você cria mais segurança jurídica. Você tem poucos para serem estudados, pouco para serem trabalhados, com regras próximas, e aí você consegue eventualmente tirar do juiz e levar ali para o cartório, para quem for esse agente de execução que vale. Porque é importante dizer também que tem um monte de ideia, né? Tem várias pessoas para ser esse agente de execução. A gente tem um movimento, eu acho, né? Eu acho até que seria legal você iniciar por aí, uma tendência, né? Uma tendência de buscar fora do judiciário o exercício de atividades que tradicionalmente eram desempenhadas dentro do judiciário, né? É claro que uma desjudicialização ela, ela vai botar todo o resto assim, vai virar pó, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, a gente está meio que tomando a sopa pelas beiradas porque ela está quente, né? Você desjudicializar a execução é você meter o prato, babar, tomar tudo, se afogar na sopa. Tomar com a mão. Porque, Daniel, agora o inventário em determinadas condições pode ser extrajudicial, a uso capião e tal. Mas, pô, a gente está falando de execução, né? A gente está falando de um movimento Claro. de atividade, de uma quantidade, né, de hipóteses concretas que a gente vai ter de atividade executiva, que é um negócio que não dá nem para dimensionar. Mas, de qualquer maneira, você reconhece essa tendência de desjudicialização, e aí eu queria te fazer uma pergunta que ela gera já uma certa polêmica aí com alguns, um certo incômodo, né? Será que a gente não está trocando um problema pelo outro quando a gente fica quase que condicionado a sair do judiciário, mas cair nos cartórios extrajudiciais? Quer dizer, será que a gente não está mudando uma estrutura que é pesada, que não funciona, por outra, né? Eu não vou nem entrar no mérito, tipo, negócio de cartório, você presta um concurso, se você ganha, isso obviamente vai gerar muito dinheiro para o cartório, é óbvio, ululante. Então, imagino que o lobby do cartório deve estar sendo uma coisa insana. Mas eu fico realmente me perguntando, e sem demérito para a galera que é dona de cartório, cada um faz o seu, mas eu não sei, eu estou viajando aí, ou vocês que estão mais aprofundados no tema também veem com um certo, né, será que a gente não poderia? Porque eu fico pensando, pô, execução, cara, execução é sangue no olho. Execução, você pega essas empresas, tem umas empresas de cobrança, né? Os caras têm até hacker, vamos ser sinceros, para quebrar sigilo. Os negros não querem nem saber, né? Os caras vão e acham onde tiver, os caras vão lá e pegam. Que nem aqueles filmes americanos, né? Que o cara recupera o carro, né? Que são os agentes privados em Miami, esse é aquele quebra-pau, é tudo fingido. Mas é bonito de ver, né? Aí eu me pergunto, né? Quer dizer, você tirar do judiciário e jogar na mão do cartório é trocar 6 por meia dúzia?
Se você pensar no judicionado, ele está trocando de balcão, né? Ele está saindo do judiciário e indo para o balcão do cartório. A crítica, essa crítica muita gente faz, né? É uma crítica totalmente pertinente. Ela é respondida pelo pessoal dos cartórios que o balcão deles atende melhor e mais rápido que o balcão do judiciário. Então, em tese, não seria trocar 6 por meia dúzia, mas porque nós teríamos, em tese, um serviço melhor prestado. Agora, eu particularmente tenho restrições a essa escolha que foi feita pelo PL. No meu trabalho, eu vi alguma pergunta aqui pedindo para repetir, vai sair na revista de processo, na Repro, aquela rosinha, não sei se o pessoal consegue ver aqui atrás de mim, tem alguns volumes aqui, mas eu tenho divulgado no academia.edu também, eu vou publicar isso, facilitar também o acesso, né, às pessoas. A primeira parte já está, inclusive, lá no academia.edu, depois eu posso te mandar, Daniel, se você quiser divulgar também. Que eu acho que, na verdade, a gente tinha que expandir. Se a ideia é aquela história, meteu o pé na porta, abriu as portas da descentralização, aí a gente tem que entrar realmente de vez. E aí, eu dou aí várias ideias. Uma das ideias é, por que só o tabelião de protestos? Porque, na verdade, vamos ser assim sinceros. Você sabe exatamente qual é a competência do protesto, do registro, do nota, você sabe a diferença de todos eles? Eu, praticamente, não sei. E olha que eu tenho estudado isso. E o cidadão não sabe também. Para ele é tudo cartório. Em alguns lugares, inclusive, não tem tabelião de protesto. Só tem o registro civil de pessoas naturais, porque a lei exige que tenha. Então, quer dizer, nós vamos dificultar a vida do sujeito que já tomou um cano ali, já está com prejuízo. Por que não ampliar? Se a ideia é levar para o cartório, me parece que é aquela ideia de pegar o pacote todo, colocar no sistema cartorário como um todo e aproveitar das vantagens que a gente sabe que o sistema cartorário realmente, em alguns pontos, é muito mais eficaz do que no judiciário. Mas eu tenho outras sugestões, aí começa a polêmica, né? Aí tiro para todo lado, né? Por exemplo, por que quando a gente foi falar de mediação, nós não usamos os profissionais que já existiam? Nós criamos a figura do mediador, que demorou para ser regulamentada, né? Toda a crítica que houve na 13.140, enfim, mas nós criamos a profissão de mediador. Né? Querendo ou não, as coisas estão andando. Em alguns lugares, algumas varas têm funcionado, tem trabalhos muito importantes sobre mediação. Por que não se pensar em se criar uma função de agente de execução? Uma função que aí qualquer pessoa vai poder lá disputar, eventualmente, como é que seria, se privado, público, isso é outra situação. Né? Então, esse é um outro ponto, uma sugestão. Há, por exemplo, um parecer do professor Paulo Lucon, que é o presidente do BDP, no sentido de que o advogado também poderia ser eventualmente agente de execução, desde que, obviamente, ele seria fiscalizado, né, pelo CNJ, pela OAB e tal. Então aqui começam os problemas, porque nós vamos tirar do juiz, beleza, vamos entregar para quem? E aí é que é a grande questão. Porque todo lado que você puxa para cá, o outro lado de lá puxa para cá, né? Aquela ideia da sardinha, né? Então, nós temos esse problema. Isso é um problema realmente que precisa ser aprimorado. Eu, particularmente, e como mineiro que sou, né, eu gosto de ir devagar. Né? Eu acho que numa situação como essa, é uma mudança drástica. Né? Eu arrisco dizer, inclusive, que ela é muito maior do que talvez seja o próprio CPC de 2015. Porque a quantidade de problemas que a gente vai ter com essa modificação é inimaginável. Porque o que você falou, a execução ela reverbera em todo lado. Né? Qualquer tipo de processo vai finalizar ali. Então, acho que a gente tem que ir devagar. E aí, uma das propostas que a gente está discutindo lá na nossa comissão é se eventualmente não voltar um pouco e pensar como sistema português. De manter o juiz admite, e aí nós temos já um juiz competente, nós não discutimos regra de competência, discutimos, por exemplo, assistência gratuita, que é um problema grave, só para citar um exemplo. Nós não precisamos discutir isso, porque isso já vai ser mantido a situação atual. O outro problema grave do PL, que é a recorribilidade. Como é que nós vamos recorrer? Se vai para o juiz, se vai para o tribunal, enfim. Eu também falo um pouco sobre isso no meu trabalho. Se a gente mantiver no juiz, é o mesmo sistema recursal. Então a gente simplifica e vai aos poucos. Faz um teste, vamos ver como é que funciona. Daqui a 5 anos, eventualmente, né, a gente vê de novo, olha, funcionou, melhorou, não melhorou, né? E aí, eventualmente, pode se resolver. Acho que pode ser uma saída por aí. Agora, vamos eu também, eu não sei, eu tenho uma... É claro que quanto menos você tira do judiciário, menos controle você vai precisar exercer. E quanto menos controle você precisa exercer, mais destinatários da delegação você vai encontrar. Porque, é claro, né? Porque, Daniel, por que eles estão fazendo só no cartório?
Ah, porque o cartório tem uma confiabilidade, já que ele vai analisar, inclusive, a admissão da execução, né? Tipo, então não dá para você botar aí numa empresa de cobrança, né? Vai saber quem que vai fazer essa análise, né? A partir do momento que você tem uma análise mantida no judiciário e você vai só soltar para atos de execução efetivamente, procura, apreensão, avaliação e alienação do bem, claro que você tem uma diversificação muito maior de agentes capazes de fazer isso, e com um controle, eventualmente, muito menos intenso. Né? Porque, na minha percepção, eu gosto muito da concorrência. Eu adoro concorrência. Né? O pessoal até brincou ontem, né? Que foi só o Lula fazer o discurso que o Bolsonaro já botou a máscara, né? Tipo assim, concorrência. E Vai comprar vacina. Apareceu alguém para botar. Opa, vamos fazer alguma coisa. Agora já está falando bem da vacina e tal. Eu acho, de fato, que a concorrência ela melhora o produto final. É por isso que eu fico muito assim receoso de criar uma exclusividade, entendeu? Quer dizer, eu vou ter que ir para o cartório, mas o cartório, o balcão é melhor e mais rápido. Pô, é melhor e mais rápido fazendo o que eles fazem hoje. Pega todas as execuções que estão em trâmite no Brasil e joga na cola, no colo dos cartórios, para você ver se vai continuar essa beleza aí. Então eu fico pensando. E tem outra coisa, né? Na minha cabeça, né? É claro que você colocou bem. Eu acho que para mim você matou a premissa, né? Calma, gente. Daqui a pouco os caras querem adotar o sistema sueco, né? Não, agora acabou. Não tem mais nada, o judiciário não vê mais nada, e seja o que Deus quiser. Então, quem sabe um passo atrás para dar alguns à frente, adotando um sistema mais português, né? Do que a gente está pretendendo. Porque aí a gente poderia criar um cadastro, criar vários critérios que seriam aferidos periodicamente e os sujeitos, pessoas jurídicas, eu não imagino que pessoa humana entraria aqui, mas pessoas jurídicas que se vejam dispostas a se adequar àqueles requisitos, se cadastram. E aí a gente pode até ter um nível de performance. Então eu, por exemplo, eu sou exequente, eu sou um credor. Eu quero entrar com uma ação. Tem o cartório, beleza, não tem nada contra o cartório. Pode deixar lá no cartório. O cartório pode ser um desses órgãos. Mas eu entro no site do tribunal e vejo lá que tem uma empresa que chama Recuperação Já. E que tem um índice de recuperação de dinheiro no último ano de 80%. Falo, cara, é essa aqui. É essa aqui. Para não ter um canibalismo entre elas, a gente pode criar uma tabela de preços para não ter canibalismo. Quer dizer, então, eu não sei, eu gosto... E tem dois detalhes do que você falou, para você ver como é que a gente está concordando sem ter combinado. O primeiro, eu considero que a execução extrajudicial é uma das facetas do sistema multiportas. E é interessante porque saiu agora, na edição de 2021, daquele famoso livro do Fred G., que ele, quando vai falar do sistema multiportas, ele cita expressamente essa posição minha, que também é a posição do professor Heitor Sica, que também faz parte da comissão. E aí, se nós pensarmos na execução extrajudicial como integrante desse sistema, essa ideia que você acabou de falar casa exatamente. Olha, eu tenho aqui o cartório A, eu tenho o cartório B, eu tenho aqui o judiciário, eu tenho aqui, eventualmente, um agente de execução privada, não sei, eu tenho várias opções para verificar. Porque aí a gente vai poder criar o que eu chamei no meu trabalho de nichos de expertise. Vamos fazer de conta que eu tenho aqui um cartório que é especializado em recuperação de crédito bancário, de crédito rural, por exemplo. Então, o cara que está acostumado a fazer penhora de fazenda, penhora de semovente, está acostumado a lidar com aquilo. Vai ser diferente, eventualmente, de um cartório que está especializado, por exemplo, em fazer penhora em questão bancária, ou, eventualmente, uma questão de veículo, ou então uma questão de navio, bens de navio, bens marítimos, porque pode ser um cartório na cidade de Santos, na cidade de Vitória. Então, acho que a gente pode permitir essa gama de possibilidades, e com isso a gente aumenta a competitividade. Então, eu concordo integralmente contigo. E tem outro detalhe, que é importante dizer. Nós precisamos ter regulamentação, porque se não fizer isso, a gente não tem como, por exemplo, chegar... O cara do cartório, né, o privado, agente privado, né, que não deixa de ser um agente privado, embora mediante delegação, mas é um agente privado, ele trabalha com a ideia do lucro. Então, vamos imaginar, eu e você, nós dois, chegamos até o cartório. O meu cliente pede boi aqui, essa merreca minha, o seu cliente milionário. Ele vai olhar e fala assim, porra, Daniel... Não, vou passar o Daniel na frente. O título do Daniel aqui é muito maior, a chance de eu ganhar mais dinheiro aqui é muito melhor.
esse título do Master vai ficar para trás. Então, é uma outra coisa que eu proponho. A gente tem que ter uma argumentação para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque senão, é até uma expressão que não é minha, é uma expressão, mais uma vez, citando o professor Greco. Nós vamos criar, por exemplo, os cartórios do banco. Vai ter o cartório do Itaú, o cartório do Bradesco, que ele vai falar assim, não, opa, esse aqui, quando vier título executivo desse banco aqui, eu vou mandar brasa porque eu vou conseguir ganhar mais. Então, eu proponho, por exemplo, que se de fato a gente deixa eles para os cartórios, que eles obedeçam o artigo 12. Tem que ter uma ordem. Claro que situações de urgência podem ser, né, devem ser colocadas na frente, situações de prioridades também, mas tem que ter uma ordem, senão fica muito fácil, né? Aqueles títulos ruins, aquela coisa difícil de ser vista, vai ficando para trás. Então tudo isso precisa ser pensado, né? E isso é interessante dizer, não está no PL. Né? O PL, eu acho que ele tem uma ideia boa, é legal falar sobre isso, o PL 6204, repetindo para quem chegou depois aí, né, de 2019, mas ele precisa ser aprimorado, né? E essa que é a nossa ideia, né? Essa que é a ideia, é tentar contribuir para que ele realmente seja efetivado. Né? Essa questão da obrigatoriedade de desjudicializar, ela também parece ser um passo além do que a gente tem acompanhado nessa tendência, né? Quer dizer, a gente vem criando instrumentos extrajudiciais, mas sempre de forma optativa. Não? O STJ até outro dia mesmo decidiu para uso capião, valendo-se já do que havia afirmado com relação ao inventário, né? Isso tudo com base naquele velho e bom, que também tem que ser repensado, tem que ser revisitado urgentemente, o artigo 5º, inciso 35, a ideia do amplo acesso à ordem jurídica e tal. Mas, de qualquer maneira, eles deram um passo a mais aí também, né? Quer dizer, tipo assim, não queira mais vir ao judiciário, porque o judiciário não estará mais aqui para você. Eu acho que você tocou em 2 pontos muito importantes, que vale a pena comentar. Primeiro, é que a gente tem no PL essa obrigatoriedade, mas é uma obrigatoriedade peronomútil, porque o próprio PL ele traz algumas exceções que, na prática, acabam desidratando ele. Por exemplo, execução fiscal não entra, ou execução contra a venda pública também não entra. Outro exemplo, eu acho, inclusive, preconceituoso e eu afirmo isso categoricamente, aproveito aqui para poder reafirmar isso. Ele diz que os incapazes não podem se valer da execução extrajudicial. Ora, se a gente está propondo algo bom, que é para ser bom, por que o incapaz, que já tem mais dificuldades naturais, né, por conta de todas as dificuldades que tem, por que ele não vai poder, mediante representação, também usar a via extrajudicial? Então, assim, existem algumas exceções que o PL tira, mas, de fato, a ideia é que ele seja obrigatório, e esse é outro problema, porque você vai impor, eventualmente, uma medida muito grave ou muito dificultosa para alguém que, eventualmente, pode ir no juizado especial, sem pagamento de custos, sem advogado, e resolver o problema dele. Ah, Márcio, mas o juizado é uma porcaria, o juizado não funciona. Eu sei que em vários lugares o juizado não é bom, enfim, mas é uma porta que está ali aberta. Uma porta que está aberta e é gratuita. Né? Até 20 salários mínimos, ninguém precisa de advogado. Então, esse é um problema que precisa ser considerado. E segundo, que eu acho que aí entra uma questão teórica bem interessante, para quem está nos assistindo aqui, que está pensando em fazer a pós-graduação, né, lá no SESC contigo, e com outros grandes professores também que tem no curso, é que a gente tem que repensar a ideia do acesso à justiça. E aqui eu vou vou me emprestar aqui um conselho da professora Paula Costa Silva, uma grande professora portuguesa, que ela considera que o acesso à justiça precisa ser visto sob aquela situação de que você tem algumas situações em que você pode e deve ir à justiça, mas não é inconstitucional você eventualmente levar o sujeito antes a um órgão extrajudicial. E aí, desde que o judiciário esteja ali disposto para resolver o seu problema quando necessário, essa imposição de obstáculos ou de eventualmente alguma análise prévia não é a priori inconstitucional. E se a gente pensar no que o Supremo decidiu na questão previdenciária, o sujeito tem que ir lá mostrar que foi no INSS, né, antes de ir diretamente ao judiciário, não deixa de estar, pelo menos, perto do nosso ordenamento jurídico. Isso não parece ser de todo inconstitucional, realmente. Né? É claro que são situações diferentes, né, o direito previdenciário para as execuções, mas nós já temos um precedente aí do Supremo que, de certa medida, considerou que ir extrajudicialmente antes de entrar no judiciário não por si só, uma medida inconstitucional. Então, acho que a gente pode pensar nessa hipótese também, né, de que, eventualmente, os obstáculos legítimos, que é essa expressão, inclusive, que a professora Paula Costa Silva usa, os obstáculos legítimos poderiam ser colocados. Os obstáculos ilegítimos, né, aí, claro, eles devem ser superados, porque senão nós teríamos uma ofensa ao artigo 535 da Constituição. Com certeza.
Agora, Márcio, uma dúvida. Vamos sair do judiciário, vamos para o cartório. Maravilha. O tabelião de protestos começa a receber, eu não sei se como chamar mais isso, se é um processo. Imagino que isso vá ser aplicado tanto para o processo de execução quanto para o cumprimento de sentença, execução em geral. Sim, é importante dizer isso para os dois, Os dois. Agora, minha pergunta é a seguinte: e aí o nosso agente de execução, né, que parece que é mais vitaminado, mais bombado que o agente português, ele tem que seguir um procedimento executivo estabelecido em lei, ou nós vamos revogar o CPC inteiro e falar, meu, agora cada um faz o seu, aí cada um faz como se virar, a gente pega tudo que a gente sempre escreveu sobre execução, joga tudo no lixo, ou na verdade, vai pro saco, né? na verdade a gente só muda de mãos. Falar, ó, agora é você que vai fazer, mas você vai fazer como estava sendo feito lá, só que vai ser feito aqui agora. Como é que vai ser isso aí? Bom, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, são duas. Sim, claro. Eu tô sempre me pautando pelo PL. Claro que o pessoal deve estar percebendo que eu dou alguma outra sugestão aqui, mas a minha base, né, do estudo foi o PL. São 34 artigos, eu analisei um por um. Né? São mais de 100 páginas que eu analisei esse PL. Deu uma canseira danada, haja madrugada aí, mas acho que valia a pena. O caso era importante. Bom, o que o PL fala? Ele fala que o CPC vai ser aplicado na omissão do PL. Então, ele vai servir ali para aquilo que não tiver regulado expressamente, salvo melhor juízo. É logo o artigo 1º, parágrafo único, que diz isso, que o CPC vai ser aplicado também à execução extrajudicial. Mas ele tem ali algumas regras próprias de procedimento. Então, ele regula ali o procedimento. É interessante. O PL dá muito poder para o agente de execução brasileiro, esse vitaminado aí, vou até usar essa expressão quando for falar sobre isso também, citando você, obviamente. Esse agente de execução vitaminado, ele pode fazer muita coisa para admitir. Mas se for para negar, ele não tem tanto poder assim. Vou dar um exemplo. Vamos fazer de conta que você peça gratuidade de justiça. Aí ele vai analisar, como hoje, inclusive, já analisa, né, nos campeões extrajudicial, nos atos outros procedimentos extrajudiciais. Se ele deferir a sua assistência, beleza, o procedimento segue. Agora, se ele rejeitar, se ele entender que não é caso de conceder, ou ele vai te dar prazo para poder justificar, eventualmente, o porquê você está pedindo assistência, ou ele vai levar essa demanda ao juiz. Ele não tem o poder de indeferir. A mesma coisa vale para a petição inicial que eu citei antes. Se ele entender que não era caso de deferir a petição inicial, ele vai ter que ir ao juiz. Então, existe um procedimento. Só que é um procedimento, e eu estou usando aqui uma expressão do professor Heitor Sica, é um procedimento bate e volta. Porque nós vamos ter que ficar ali, se isso acontecer, como eu estou colocando, toda hora tendo que ir ao juiz. Inadmitiu alguma coisa, vai ao juiz, o juiz decide, volta. O juiz vai ter que ficar tipo o pai ali que está ensinando, para usar um exemplo meu de tarde aqui, né? Estou nessas aulas online, meu filho está sendo alfabetizado, eu fico aqui do lado dele assistindo as aulas, né? Então, ele fala alguma coisa, eu falo, opa, não, peraí, não é isso não. Ele me pergunta, eu vou. O juiz vai ter que ficar meio ali, do lado, pelo menos no primeiro momento, ele vai ter que ficar ali do lado de execução para resolver essas questões. Então, existe um procedimento, mas é um procedimento, me parece, complexo. E é isso que é uma dificuldade. Porque se a gente quer simplificar, a gente quer acelerar, nós queremos um procedimento que vai resolver o problema, criar essa complexidade me parece difícil. Até porque, vamos pensar, né, Daniel? O executado que conhece processo civil, que tem um advogado bom, ele vai nadar de braçada com isso, concorda? Ele vai fazer pedido que toda hora, vai suscitar dúvida, que é o que o PL fala, e aí essa dúvida vai para o juiz vai deferir ou indeferir, depois volta, aí pede efeito suspensivo, impetra mandado de segurança. Você está imaginando a confusão que vai aparecer nisso aí? Então, realmente, é um negócio complexo. A gente precisa melhorar a ideia. Parece que ela precisa ser melhorada. E aí eu volto naquela situação que eu disse anteriormente. Se nós tivéssemos a execução judicializada no primeiro momento e depois ela diminuída, né, ela restringida em alguns seus atos, passando para fora do Poder Judiciário, esse tipo de problema acaba por terra. É verdade que não é o que o Judiciário quer. É importante dizer. Né? Vários colegas que eu já conversei, que têm estudado o tema, eles preferem realmente tirar da mão deles. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, né? Ninguém gosta muito de trabalhar com execução, né? Dá um trabalho danado, a efetividade é muito pequena, né? Então é melhor a gente ficar ali cuidando de sentença, fazendo audiência ao julgamento, coisas mais legais, né? A verdade é essa também, né? Mais nobres, né? Mas isso me preocupa muito. E eu não tenho nenhuma dúvida que se isso virar uma realidade, pelo menos o começo vai ser um inferno na Terra. Até as coisas se colocarem nos trilhos, a tendência é piorar muito antes de melhorar. Minha única dúvida é se vai algum dia melhorar, mas que vai piorar no início, eu não tenho dúvida nenhuma.
Agora, a minha curiosidade enorme é justamente sobre esse controle jurisdicional dos atos do nosso agente de execução. Que acho que deu uma travadinha. Agora voltou. Tá me ouvindo, Matheus? Agora voltou. A minha curiosidade que eu queria te levantar aqui é a do controle. O controle jurisdicional do agente de execução. Esse controle ele é bem delimitado pelo PL, ele é mais aberto, a gente vai usar mais conceitos jurídicos indeterminados, fica um negócio mais pastoso. Como é que está estruturado isso? Bom, esse é um ponto interessante. Assim, aqui eu já desci além no PL várias vezes, né, mas aqui eu acho que vale a pena a gente realçar que ele se preocupou muito com isso. E aí nós criamos, talvez até mais do que seria necessário, mas enfim, eu acho que eles foram muito preocupados nesse sentido. Primeiro, o controle é do próprio tabelião, do próprio agente de execução, porque inclusive vários atos, está no artigo 4º do PL, para quem quiser depois consultar. Vários atos você vai poder impugnar diretamente para ele, para dizer, olha, você vai poder se retratar, porque aqui você se equivocou. Então nós temos um primeiro controle, que é um controle próprio dos seus próprios atos, né? Um segundo controle, que é o controle feito pelo judiciário, pelo juiz competente, que é o que eu disse anteriormente. Você pode ir ao juiz, isso vale para exequente ou para executado. Qualquer um pode ir. E tem um terceiro controle, que é a corregedoria. Né? A corregedoria do Tribunal de Justiça, né, dos tribunais de justiça, como hoje já acontece, né? Como hoje já acontece, eles ficam em cima dos cartórios. Então nós vamos ter ali controle de todo lado. E tem um detalhe muito importante, porque por mais que o notário, né, o tabelião, ele tenha que passar dando um concurso para poder ali exercer as funções, ele pode perder a delegação. Né? A gente tem que dizer isso. Então é aquela famosa história, quem tem medo. Né? Por melhor que ele tenha uma situação, ele vai tomar cuidado, ele não vai sair definindo qualquer coisa também, porque amanhã depois ele pode ser eventualmente processado e, claro, além de ter que reparar os prejuízos, perdas e danos, eventualmente ele pode até perder a sua delegação. Então, nesse ponto, eu acho que o PL andou bem. O PL, de fato, exerceu ali um controle e mostrou que o ato a ser praticado não é também qualquer coisa, ele não vai sair praticando qualquer coisa. Agora, embora ele tenha criado essas 3 formas de impugnação, eu acho que em alguma medida ele deixou muito aberto. E aí vou dar um exemplo simples que a gente já citou. Pode ou não pode se valer de medida executiva atípica? O PL não fala. E aí tem gente que está entendendo que é possível, aplicando o artigo 1º do PL fala que tem que aplicar o CPC fala que pode usar a medida atípica, então beleza, eu vou aplicar a medida atípica extrajudicialmente. Já tem quem considera que não, aí não. Aí é poder demais para a agente de execução, então não pode. Só a medida típica, aquelas que estão previstas no PL. E aí a gente volta com outro problema. Peraí, mas a gente está provando que medida típica não está funcionando. Tanto é que está todo mundo falando de medida típica aí há 5 anos. Né? E aí, se nós então restringirmos para o agente de execução só as típicas, como é que resolve? Aí sempre tem a corrente intermediária, que é a que eu estou defendendo. Eu acho que ele pode usar a medida atípica desde que ele vá ao juiz. O que é interessante dizer, o próprio agente de execução ele pode ir ao juiz. E aí ele vai ao juiz, é um procedimento de dúvida, que já existe hoje, inclusive, no sistema cartorário, né? Ele vai ao juiz, olha, eu entendo que o caso aqui é tal, tem que aplicar uma medida típica X. Apreendeu o passaporte do cara. Ou, por exemplo, proibiu o sujeito de ir ao Canindé, ver a portuguesa. Aí, opa, aí não. Aí ele vai lá e vai pagar. O juiz defere e aí ele cumpre a obrigação. Então, eu praticamente estou defendendo isso. Mas é importante frisar, há quem defenda que não pode valer de medida típica. Isso que eu estou entendendo, isso que eu quero que o pessoal que está nos assistindo e pegando a coisa pela primeira vez, perceba que ainda está muito aberta. A situação está muito ainda inicial, embrionária. Por isso que me preocupa. Porque a gente nunca sabe o Congresso brasileiro como é, né? Para amanhã esse projeto começar a andar de uma hora para outra e ser aprovado, né? Não custa. Né? A gente acorda de manhã, principalmente no final do ano, né? O Congresso adora soltar a lei processual no final do ano. Solta aquela lei, opa! Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, realmente. E é curioso, né, isso que você colocou, Márcio, porque se nós vamos ter uma obrigatoriedade de usar o cartório, e o cartório só pode usar medida atípica, é o jeito mais elegante de matar as medidas atípicas, né? Elas simplesmente desaparecerão do nosso sistema. Né? É bem... Resolve todo o problema. Nada né? muito sutil, eu diria, mas, de fato, uma solução. Né? Nós simplesmente abriremos mão dessas medidas. Agora, Marcelo, a gente tem aí mais 5 minutinhos e eu queria que você pensasse no seguinte.
a comissão do CNJ se reúne e resolve que você, só você, ninguém vai opinar, ninguém vai abrir a boca, que você vai dar a redação final do projeto e do jeito que você fizer, ele vai ser mandado para o Congresso Nacional. Não. O que você acha de essencial? Não vamos pensar que eu mudaria esse prazo. Não, não. Isso aí é o de menos. Eu quero saber estruturalmente, da forma mais objetiva que você conseguir, até porque você está ferrado e que você tem pouco tempo. O que você mudaria? Bom, a primeira coisa essencial é a gente ter um artigo logo primeiro dizendo que o Vasco e a Portuguesa estão na Série A. A gente tinha que colocar logo de cara esse primeiro artigo. Já que a caneta está na minha mão, eu coloco onde eu quiser, né? Vou lá e colocar. E aí eu posso rebaixar quem eu quiser, posso argumentar quem eu quiser, contratar quem eu quiser. Agora, falando sério, embora isso também seja importante. Eternamente. Porque senão no ano seguinte a gente já claro, de volta na segunda divisão. É interessante, né, que a gente está falando disso. Quando nós fizemos a primeira live dessa pandemia, o Vasco estava em primeiro lugar no campeonato. Você lembra? Eu falei assim, o Vasco vai ser campeão. Aí você falou, olha, você está empolgado demais, hein? Eu falei, tá vendo? Não fui ouvir o professor, deu isso, né? Mas, enfim, eu acho que é uma responsabilidade gigantesca, né? É um negócio assim... Eu até dei, pra você ter ideia, Daniel, eu dei salvo engano, 51 sugestões de melhoria do texto. Que, na verdade, inclusive, vai ser a minha palestra. Já convido o pessoal aí. Na terça-feira, o IBDP, o Instituto Brasileiro Processual, vai promover um grande evento sobre esse assunto, né? Sobre a destruição da execução. Segunda e terça-feira, dias 15 e 16, as inscrições abertas, gratuitas, pelo site do IBDP, lá, o direitoprocessual.org, e vamos falar não só desse PL, mas também o PL da execução fiscal, o 4257 de 2019. Convido o pessoal, todo mundo, a conhecer e participar do evento, e eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre algumas formas de tentar melhorar o PL. Mas eu acho, tentando responder objetivamente a sua pergunta, que na verdade é difícil, né? Eu acho que a gente tem que agir mineiramente, como eu disse anteriormente. A gente tem que ir devagar. E aí, até para que nós possamos experimentar, pensar. Nós não temos no Brasil, isso é muito difícil, né, um regime experimental, como aconteceria em outros países, né? E lembrando o professor Barbosa Moreira, a gente também não tem muita estatística, né? Agora que as coisas estão começando a aparecer. Acho que seria interessante a gente ir devagar. Então, por exemplo, nós faríamos agora essa medida, já que a caneta está na minha mão, de que nós vamos digitalizar, tirar a arte do juiz, colocando para a agente de execução, e aí poderia ser todos os cartórios, que eu acho que hoje é o que eu penso, assim, que eu acho que é mais seguro, porque de fato abrir demais pode ser um problema. E depois, daqui, por exemplo, a 5 anos, 10 anos, eu não sei exatamente o período, a gente teria que fazer um estudo estatístico aí, nós poderíamos ir paulatinamente aumentando, né, retirando cada vez mais aqueles poderes do juiz e passando, de fato, para o agente extrajudicial. Como já para citar, né, como eu falei anteriormente, como o pai faz quando está ensinando o filho a andar de bicicleta, né? Ele vai devagar, ele vai soltando, 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 até que chega uma hora, de fato, né, o menino vai embora e a bicicleta anda normalmente, até tomar uns tombos. Claro que é natural, isso vai acontecer, como também vai acontecer no nosso caso aqui. Né? Não vamos ter problema, não tem dúvida, e é importante dizer que esses problemas vão acontecer. Né? Não é porque não vai ter. Em Portugal, por exemplo, eles mudaram a execução em 2003. Quando chegou em 2008, eles falaram, tá um caos isso aqui. Ora, tá um caos. Eles voltaram atrás. E depois, em 2013, eles mudaram de novo. Fizeram 3 reformas para chegar num sistema que hoje eles consideram salutar. Né? Claro que ainda continua tendo problemas. Né? A professora Paula Costa Silva, inclusive, é que vai falar sobre isso, né, lá no evento. Estou falando de criança e o Pedro entrou aí e deixou um monte de carinha aí para você, Daniel. Tá bonito, tá bonito. Ele tem uma cruz de malta no meio ali, você viu, né? Enfim, eu acho que então a gente tem que ir devagar, a gente tem que ir colocando dessa maneira, mantendo a execução judicial, como hoje existe, e a gente resolve vários problemas que a gente nem teve tempo aqui de tratar, e depois, com o tempo, a gente vai pensando, como é que vai ser feito. Há quem considere, o professor Humberto Adoro Júnior, por exemplo, publicou agora na Revista de Processo de Março, nesse volume que eu falei, que ele considera que a gente poderia fazer isso em locais. Por exemplo, em determinadas cidades, poderia fazer de alguma maneira, em outras diferentes. Eu acho a ideia boa, eu só acho difícil. Acho difícil de fazer isso num Brasil que é, né, cada vez mais todo mundo junto, todo mundo as cidades muito próximas, negócios sendo realizados em vários lugares pela internet. Então, acho difícil mexer. A minha esposa está falando aqui que a Bruna também fez. A minha pequenininha tem 2 anos, também colocou lá. Um beijo para vocês.
Então, assim, eu acho que seria por aí, seria por aí. A gente vai devagar e vai avançando, né? Para poder tentar melhorar. Porque, de fato, não dá para resolver, não dá para deixar como está, né? A execução ela foi ficando de lado, né? Se você, claro, no seu livro brilhante lá, você mostrou isso, e todo ano mostra isso, que o CPC 2015, ele mexeu, né? Eu brinco com meus alunos, ele cortou um cabelo lá, ele mexeu coisinha pequena, aparou a barba. Porque o resto ele não mexeu, no grosso da execução ele não mexeu. Né? Claro que não mexeu porque na época, né, a execução ainda estava, né, tinha pouco tempo, né, tinha pouco tempo que tinha as leis de 2006, tinham 3, 4 anos de vigência. Então, sim, beleza. Mas agora é a hora, né? Acho que já passou da hora da gente realmente botar a mão no trabalho e mudar isso aí. E aproveito nesse finalzinho, Daniel, para indicar o pessoal aí o meu perfil, quem não conhece, porque eu estou colhendo sugestões, estou recebendo sugestões não só da seleção da execução, mas de qualquer ideia que as pessoas têm tido sobre reforma de execução, podem me enviar, porque eu estou colhendo isso, compilando, já tem um arquivo gigante lá, com dicas, ideias, e estou recebendo muita coisa e convido o pessoal também a enviar. Todas as sugestões serão bem-vindas aí, principalmente aquela do artigo 1º que a gente falou, né? De manter o Vasco e a Portuguesa na Série A eternamente, seria ótima essa ideia aí. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Marcinho, obrigado, cara. Obrigado pela participação. Obrigado aí a galera que nos acompanhou. Foi ótimo, excelente, como já imaginava que seria. E vai lá, vai brincar com os fiotes antes deles dormirem. E vamos que vamos. Obrigado, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todo mundo que participou aí. Tá? Tem vários amigos aqui que assistiram. Você sabe que para mim é uma honra poder conversar contigo. Sempre que precisar, estou à disposição. E o pessoal que gostou aí, é só mandar mensagem, entrar lá no canal do YouTube ou no Instagram, enfim, em qualquer lugar que a gente está à disposição para conversar aí.